Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Ver, o podcast do portal vnoticias.com.br. Você já sabe que aqui sempre tem entrevistas bem polêmicas, divertidas, né? A gente humanizando tantas pessoas que vêm aqui. E você, claro, pode fazer parte disso, tá? Ó, já deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo. Você também pode seguir as nossas redes sociais, tá tudo aqui, tá? vnoticias.com.br. E lembrando que, logo após essa entrevista, a gente já vai estar lá no nosso portal também, tudo escrito, bonitinho, a matéria do que o nosso entrevistado aqui vai falar, né? Vai soltar pra gente hoje. Porque meu convidado, ele é bem polêmico, né? Ele cria umas, né, da política. Ele já é das antigas, faz um trabalho bem interessante aqui na nossa Bahia. E a gente vai tirar alguma coisa dele, né? Vamos ver o que é que vai sair. Eu recebo aqui Marcelo Nilo, deputado federal. Tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que você está? Aline, que prazer enorme conversar com você. Depois de muitos anos, né? Você nos abandonou, foi para Portugal, mas o Brasil chamou. E você veio aqui para a Bahia. Agora no V Notícias, né? Sem dúvida nenhuma, vai bombar esse site pela sua história, pelo seu nome, pela sua experiência. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Num momento muito importante da minha vida pública. Não só importante, como decisiva, né? Sim, Você sabe que mudar de lado depois de 32 anos não é uma tarefa fácil. É como se você fosse casado 32 anos e se separar. Mas tem que ser uma separação amigável, né? E tocar o rumo, eu estou confiante que nós vamos vencer. E é isso que eu ia te perguntar, né? 32 anos, eu estava com esse número aqui, né? 32, quase a idade de Cristo aí. Fazer essa ruptura, como é que foi? Foi bem decisivo, né? Além fazer um histórico, assim, em 2014, a Semineto me convidou para ser candidato a senador do então candidato Paulo Souto. Certo. Naquela oportunidade eu disse, olha, eu não vou porque está muito em cima, tal, arranjei alguns argumentos. Quando foi ano passado, ele me telefonou. Marcelo, gostaria de conversar com você. E me disse, olha, eu gostaria que você viesse formar parceria conosco. Não me convidou para ser senador, nem me convidou para ser vice. Disse, olha, vamos nos unir, porque eu acho que a Bahia está precisando de oxigenação. Eu gostei muito da conversa dele. Primeiro, que ele acredita em Deus. Boa. Segundo, que ele é família. Terceiro, que ele tem uma noção exata da importância da Bahia no cenário político nacional. Tá. Vejamos o seguinte, é como se fosse um edifício. No dia da inauguração está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, mesa nova, sofá novo, cadeira nova, mas com o tempo vai dando o quê? Vai dando fadiga. Ou seja, o reboco começou a aparecer, infiltrações, os ferros começaram a aparecer, deu fadiga de material. É o que ocorreu com o sistema atual da Bahia, deu fadiga. São 16 anos de PT. Isso. Então, eu acho que está na hora de oxigenar, de mudar, de modernizar, de um novo planejamento, de uma nova gestão, de um choque de gestão. E eu acho que esse nome é o Semineto. Por quê? Foi 8 anos prefeito de Salvador, considerado o melhor prefeito do Brasil. Sim. Eu tenho certeza que ele fará pela Bahia o que fez por Salvador. Então, o objetivo principal foi esse. Negócio de mágoa de Rui, negócio de mágoa de Wagner, isso para mim é secundário. São coisas do passado. O que eu tomei a decisão de mudar é porque, apesar de eu ter 32 anos como deputado, 10 anos como presidente da Assembleia, fui governador interino, modesta parte experiente, mas eu acredito que nós precisamos colocar alguém que tenha noção exata do seu papel. Eu sempre disse, você só deve ser político se você gostar de gente. Sim. E eu acho que o Neto tem essas características, por isso que eu apostei nele e estou trabalhando no sentido de ajudá-lo a ser governador da Bahia. Mas aí eu vou provocar, não seria também o desejo de você ser o vice de Neto, porque com o PT tu não conseguiu? Não tem isso aí, não? Vejamos o seguinte, em 2010, Jacques Wagner me convidou para ser candidato a senador. Porque, na realidade, ele formou a chapa dele. Ele, governador, Otto Alencar, eu como vice, 2010. Wagner, governador, eu como vice, Lídice e Otto. Sim. O Lula pediu para colocar César Borges na chapa de Senado. Otto foi deslocado para vice. Eu sobrei, eu digo, vou ser presidente da Assembleia. Okay. O que ocorreu? O César foi apoiar Gedel, não sei se você lembra. Lógico que eu lembro, que foi perto da minha campanha também. O Otto não quis voltar para o Senado.
eu queria ser vice, porque naquela época eu não era conhecido, eu não tinha experiência, porque hoje, modéstia à parte, eu sou o político mais conhecido da Bahia, que nunca disputou a majoritária. Isso. Então, na época eu não era conhecido, hoje eu sou. Ok. Então, em 2010, Wagner me convidou. Eu não quis. Em 2014, quem me convidou foi a Semineto, eu não quis. Em 2018, eu tinha saído da presidente da Assembleia, não estava em condições políticas de pleitear. Agora, eu estou pleiteando. Inicialmente, eu estava pleiteando no Senado. Ok. Aí veio o PP. João Leão e Cacá não podem ser vice. Eu hoje estou pleiteando a vice. Agora, o que a Semineto escolher como vice, eu apoiarei. Ok. Tem bons companheiros, tem Félix Mendonça, que apesar de ser empresário, sempre defendeu o trabalhador lá no Congresso. Tem Márcio Marinho, que é um dos deputados mais respeitados no Congresso, um ex-radialista, um bispo, uma pessoa muito querida no parlamento. E tem o Zé Ronaldo, que foi prefeito 4 vezes de Feira de Santana. Então, estes quatro serão, 3 serão preteridos, claro. e 1 será escolhido. Eu estou convencido que eu mereço ser vice, pela minha história. Ok. 32 anos deputado, 10 anos presidente da Assembleia, fui 14 vezes. 14 vezes, você que trabalhou na Assembleia... Trabalhei lá. Eu peguei 2 mandatos do 2 senhor. mandatos. Então, 14 vezes consecutivas escolhido como melhor deputado da casa, antes, durante e depois de ser presidente. Então, eu acho que eu mereço ser vice. Agora, a decisão é do Republicanos, a decisão é de Neto. Os dois vão decidir. Se decidir por mim, ficarei muito feliz. Tá. Se decidir pelo companheiro, eu vou apoiar. Porque, para mim, o principal é Neto vencer as eleições. Tua ambição vai até onde? Onde é que vai a sua ambição? Porque, assim, eu, da época que eu trabalhei lá, e acompanho também a sua carreira política já há algum tempo, e vejo que, na Assembleia, o senhor era muito rígido lá, né? Era um presidente bastante rígido. Você achava? Eu achava. Tinha suas contradições, impedia muitas coisas, né? Falando não explicitamente, mas as coisas internas que tinham ali. E a galera tinha um pouco de medo, né? Os outros deputados tinham aquele receio. Marcelo Nilo, tem que chegar lá no presidente, não sei o quê, Marcelo Nilo assim, assado. Tem aquela questão, né? Também por estar em um cargo de poder. Mas você tinha aquela coisa de... Hoje eu tô vendo que você tá mais tranquilão, tá, né? Mas... Aline, eu aprendi na vida, um gestor que administrar pelo coração não será bom gestor. Tem de gerir pela cabeça. Isso é bom. Eu, quando era menina, Aline, eu não gostava de estudar, não. Eu gostava de jogar bola, subir nos cajueiros, soltar pipa, puxar o cabelo das meninas. Mas aonde isso? Qual foi o interior mesmo? Em Antas. Eu tava tentando lembrar o nome, Antas. Minha saudosa mãe, que foi uma das primeiras professoras primárias do Nordeste, dizia, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar. Se você não estudar, você não vai crescer na vida. Você vai ficar aqui em Antas jogando baralho, jogando bola, tomando cachaça, e quando você chegar aos 30 anos, você vai se arrepender. Eu quero que você seja o sonho dela. Auditor do Banco do Brasil, um diplomata, um embaixador, eu sonho, você é inteligente, eu não queria nada com a do Brasil. E uma certa vez eu ia para a escola, estava chovendo muito, e eu fiquei debaixo de uma árvore para a chuva passar. Caiu aquele raio positivo, aquele tchan, sabe de uma coisa, eu vou ser doutor. E aí vim estudar em Salvador. Morei em pensionato, estudei em escola pública, me formei em engenharia civil. Naquela época nós tínhamos só 2 faculdades, a Federal e a Católica. E eu passei nas 2. Fui para a Federal, que era grátis. Que inteligente! Eu aprendi na vida que eu nunca imaginei chegar onde cheguei. Eu cheguei porque eu estudei. Eu só acredito no estudo. No estudo, eu também. Então, entrei na base como estagiário, saí como presidente, depois fui ser deputado. E eu aprendi na vida que você só deve ser político se você gostar de gente. Aline, quando eu era jovem, meu sonho era ser engenheiro civil e construir casa, fazer sistema de abastecimento de água. Sabe por que eu entrei na política? Eu vou contar rápido para você. Conte, eu gosto dessa história. Em 1982, meu pai era candidato a prefeito da cidade de Antas. E naquela época nós pedíamos voto de casa em casa, diferente de hoje. Hoje você pede pelo site, pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Mas naquela época era de casa em casa pedindo voto. E eu, minha irmã, que hoje até é desembargadora federal, nós fomos na Rua do Curral. Não tinha calçamento. Não tinha luz, tudo escuro. E chegamos na última casa,
a porta estava entreaberta. E no interior é bom, se a porta estiver entreaberta, você Pô, vai pode entrar. entrar, né? Isso é E gostoso. quando eu entrei, a mulher acendeu o candeeiro. Aí olhou para mim e me reconheceu. Disse, sim, agora você vem na casa dos pobres pedir voto. Aí eu fiquei assim, estou com 3 filhos. 3 dias com fome. Eu nunca tinha visto a fome. Foi a primeira vez na vida que eu vi a fome. Tá. 2 filhos deitados na rede de valete, sabe o que é? Sei, valete? eu já fiz muita matéria. E no um interior. deitado no chão com um lençol, não tinha piso, não tinha nada, deitado. Ela apertou na barriga do mais velho e chega e entrou. Ai, que dó. Eu disse, olha, fala o seguinte, vamos ali na mercearia de Joãozinho Mestre Luiz para dar uma cesta básica, porque naquela época podia, se você der cesta básica, você fica inelegível. E aí nós fomos para a mercearia. Eu cheguei lá, Joãozinho, capriche numa cesta básica para essa senhora. E ele caprichou. Quando eu olho para o canto, está o marido tomando 51 lá no canto. Aí eu fui lá, eu o conheci porque joguei bola com ele. Eu disse, mas rapaz, desgraçado, enquanto você está aqui no bar bebendo, sua mulher e seus filhos estão em casa passando fome. Ele disse, doutor, você sabe que eu estou bebendo? Eu passei o dia todo batendo na porta dos ricos de Antas, pedindo um prato de comida, ninguém me deu não. Eu passei o dia todo na porta do povo de Antas, dos ricos, dos poderosos, pedindo um dia de trabalho, ninguém me deu não. Sabe o que eu estou bebendo? Para quando eu chegar em casa não ver minha mulher e meus filhos com fome. Ali eu decidi ser homem público. Minha irmã começou a chorar. Eu chorei por dentro. Entendi. A partir dali eu disse, sabe de uma coisa, eu vou ser deputado. E eu nunca imaginei chegar onde cheguei. Homem da roça, do sertão, chegar a ser governador da Bahia. Aline, quando eu sentei na cadeira do governador, mesmo interino... Como foi a sensação? Eu me belisquei para saber se era verdade. Eu digo, menino, rapaz, você vê como é a vida. Eu tenho um grande amigo, Jutaí Magalhães. Sim, conheço. Que o avô foi governador 3 vezes, o pai foi vice-governador, foi presidente da Assembleia, foi senador, 16 anos. E eu me lembro, estava até contando a Assembleia Neto numa viagem dessa, que nós fomos, sei lá, eu era jovem lá, de 20 e poucos anos, e fui com o Jutaí naquele Palácio da Aclamação. Sim. E Jutaí chegou assim para mim e disse, rapaz, um dia eu vou ser governador da Bahia. Eu disse, meu sonho é ser vereador na cidade de Antas. E eu cheguei a ser governador. E quando eu me sentei na cadeira de governador a primeira vez, que eu fui governador 5 vezes interino, eu convidei Jutaí para almoçar. Bora almoçar comigo, já que você não foi governador, seu compadre vem. Então, a vida, você nunca pode dizer que nessa água eu não beberei. Então, o meu máximo eu já alcancei. Com toda a modéstia à parte, que eu sou uma pessoa simples. Agora, é óbvio que eu aprendi na vida que você tem de sempre subir degrau por degrau, sem passar por cima de ninguém, estudando, com um projeto determinado, com objetivos. Eu agora quero ser vice-governador. Daqui 4 anos, não sei, pode ser senador. Nesse momento, eu gostaria de ser senador, mas o PP, com os 4 federais, 10 estaduais, 70 prefeitos, estão muito mais fortes politicamente do que eu. E eu tento compreender que no momento ali era para somar. E a vinda do PP foi muito importante. Eu me lembro que eu conversando com uma assessora minha, e eu ligando para Mário Negro Monte Júnior, convencendo eles virem, o PP vir. E a assessora chegou para mim e disse, eu não estou entendendo nada, você quer ser senador. E está convidando o PP para vir ser senador. Eu disse, olha, se eles vierem, eu vou pleitear a vice. Estrategicamente, então, né? Lógico. Porque soma, o Cacá, que é nosso candidato a senador, é um dos deputados mais importantes no Congresso Nacional. É, sem dúvida nenhuma, um dos deputados mais influentes na Câmara dos Deputados. Primeiro mandato, presidente da comissão mais importante, que é a Comissão do Orçamento. Líder do partido, um dos mais importantes da Câmara, o PP. Então, política é somar. Se Neto achar que eu somo como vice, ótimo. Se ele achar que é outro, paciência. Agora, depois de tantos anos na Assembleia como presidente, você ainda tem influência lá? Eu sei que tem nos bastidores. Olha, o Adolfo Menezes é muito meu amigo. Talvez tenha sido o deputado mais próximo que eu tive durante esse período que eu fui deputado.
Ele hoje é presidente, de vez em quando ele me telefona, eu telefono para ele. Como é mais fácil eu ir lá do que ele vir cá, eu vou lá conversar. Sim. Eu me dou muito bem com o Nelson Leal, mas influência, primeiro, eu não tenho e não gostaria de ter. Porque eu aprendi o seguinte, você não pode viver de passado, você tem de viver de futuro. Ok. Eu agora quero ser vice. Não vou ser mais deputado estadual, não vou ser mais presidente da Assembleia e torcer que a Assembleia continue sendo esse poder tão importante. Agora, nesse momento, tem um objetivo claro. Daqui 4 anos, ao futuro a Deus pertence. E se não rolar? Eu não tenho plano B. Não tem nenhum plano? Eu aprendi, se você tem um plano B, é porque não acredita no plano A. E eu acredito que eu serei o vice. Quando eu fui presidente da Assembleia, eu estava decidido, se eu não for presidente da Assembleia, eu não serei deputado. Porque a política é o seguinte, se você tem um plano B, você não está confiando no plano A. Você desfoca, né, daquilo ali, né? Então, ele vai decidir. Na hora que ele decidir, não, olha, é você, eu serei o candidato a vice. Olha, não vai ser você, vai ser Pedro José dos Santos, Zé Ronaldo, Félix, o Márcio Marinho, ou uma mulher, ou quem quer que seja. Sim. A partir dali eu decido o que eu vou fazer. Uma coisa eu tenho certeza, eu apoiarei Neto. Tá. Não existe força humana que faça ficar magoado, ressentido, porque é igual o técnico de futebol. O técnico de futebol escolhe os 11 melhores jogadores. Okay. Você tem 22 jogadores. Não pode botar os 22 para jogar, tem que botar os 11. Claro. Claro que ele escolhe, porque Neto só tem um compromisso com o povo da Bahia. Sim. Então, se ele achar que eu somo, ele me escolhe. Se ele achar que os outros somam mais, escolha. Pessoal dele, a adição é dele. E o que Rui te prejudicou? Porque eu sei que ele te prejudicou. Olha, eu preferia não falar de Rui Costa, mas eu não sou... Não, mas tem que ter. Você não tem papo na língua, eu não Nilo. sou homem de... Você fala. Eu não sou homem de ficar em cima do muro. No primeiro governo de Jacques Wagner, ele prestigiou 2 pessoas. Primeiro, eu e Gedel Vieira Lima. Okay. Eram os 2 homens mais fortes Sim. no governo de Jacques Wagner. No segundo governo, ele prestigiou eu e Otto Alencar. No governo Rui Costa, ele prestigiou no primeiro governo Otto, no segundo governo Otto. Eu não tive força política. O Rui, em 2018, fez tudo para me derrotar. Tudo. O que é tudo? Ele, por exemplo, chamou o pessoal de Jaguaquara, pediu para não votar comigo. Ele chamou o pessoal de Miguel Comum, pediu para não votar comigo. Ele chamou a prefeita de Itanaga, pediu para não votar em Marcelinho Veiga, que era meu estadual. Além de estar faltando 10 dias para as eleições, ele me tirou, por audição pessoal dele, da televisão, porque eu não tinha 48 mil para pagar. Você imagina, faltando 8 dias, eu não tinha dinheiro nem para combustível. E faltaram 48 mil para pagar o programa de televisão, que nunca na história da Bahia o deputado pagou televisão. Quem pagava era majoritária. Sempre. Mas ele tomou essa decisão de colocar os deputados, cada um pagar o seu. Como eu não tinha, ele me tirou da televisão. Eu me lembro que Lites da Mata me emprestou os 48 mil pelo fundo eleitoral para, posteriormente, eu cobrir. Entendeu? Então, ele fez tudo para me derrotar. Se você perguntar por que, eu não sei. Que eu me lembro que a Aline, sua esposa, numa reunião no Palácio de Ontina, disse, olha, quando eu chegava no interior, que tinha um município que era de Marcelo, estava tudo organizado. Okay. Carro de som, panfletos, material, tudo organizado. Marcelo ajudou muito. Isso palavra de Aline. Eu chegava e o Batão estava organizado. Eu chegava e o Manuel Vitorino estava organizado. Eu chegava e o Boatava estava organizado. Isso na presença de várias pessoas. Mas a vida pública nos ensina que não sei por quê. Mas você não encontra mais com ele, não vê nada? Não, contato zero. Contato como a gente zero, diz. Não. Eu sinto saudade de Jacques Wagner, isso eu sinto. Ok. Apesar do contato também. Porque a política. Zero, nós nos encontramos num avião recentemente, né? E aí eu fui no banheiro. Vindo de Brasília? Vindo de Brasília. Eu entrei, ele estava sentado. Eu fiz de conta que não vi, ele também fez de conta que não viu. Gente, para que isso? Aí sentei e aí, no meio da viagem, eu fui no banheiro. Quando eu saio do banheiro, ele na porta. Ele olhou e eu olhei. Eu não sei se foi amor ou se foi ódio, mas nós baixamos a cabeça e não nos cumprimentamos. Porque, na realidade, Wagner me disse várias vezes, você tem razão de estar ressentido com o Rui Costa. Ok. Porque para mim isso é coisa passada, isso é secundário, isso é para mim. Estou respondendo que você
me perguntou, mas a política é dinâmica, entendeu? O Rui Costa, no início foi um grande governador, não posso deixar de reconhecer. Agora, você vê o seguinte, a educação. A educação da Bahia é a pior educação do Brasil. Segurança pública, os 10 Tá terrível. Os 10 municípios mais violentos do Brasil, 4 são da Bahia. Estradas intransitáveis. Você vai para o Nordeste baiano, na separação com o Sergipe, você separa Sergipe da Bahia, um é buraco, outro é tapete preto. Você vai para a saúde, tem uma tal regulação que é inaceitável. É verdade, é verdade. O paciente chega na porta, Aline, se não tiver regulado, mesmo tendo vaga, o paciente morre. Educação, Rui Costa fechou a escola secular no município de Wagner. Rui Costa fechou aquela escola, o Dorico Tavares, na Vitória. Na Vitória, Ele fechou, foi o governador que mais fechou escolas na Bahia. Mas você acha que, se Neto ganhar ou chegar, né, e se você for vice, o que vocês vão mudar nessa realidade? Porque a gente tem um município, a Bahia é enorme, a gente sabe disso. E para você atingir todas as necessidades que existem, é muito difícil. Não vai precisar só 4 anos, vai precisar mais, né? Como o PT está aí há 16 anos e não fez praticamente nada. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, você quando vai subir a escada, se você subir 3 degraus, você cai. Você tem que subir degrau por degrau. Neto ganhando, ele tem que fazer um planejamento estratégico para a Bahia que ele fez para Salvador. Ok. Ele foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Foi. Neto conhece a Bahia. 3 vezes deputado federal, 2 vezes deputado, 2 vezes prefeito. E nós estamos percorrendo a Bahia. E ele está fazendo um plano de governo com prioridades. Quais são as prioridades? Saúde, educação, segurança pública e geração de empregos. Ok. Então, eu acredito muito, porque se eu for vice, eu vou ter meu papel de vice. Certo. Vou ter meu lugar de vice. Porque o mal dos vice é querer ser mais importante do que se meter lá dentro, né? Não, eu serei vice. Eu serei um homem de missões. Ele vai me dar as missões que ele achar importante para mim. Agora, eu, Marcelo Nilo, terei o papel de vice. Quem me conhece sabe que eu sou homem de palavra. Não existe um deputado, você imagina, presidente da Assembleia há 10 anos. Não tem um deputado dizer, Marcelo não cumpriu o acordo. Segundo, eu sou uma pessoa que aprendi a ter o meu lugar. Quando eu era presidente da Assembleia, eu era presidente da Assembleia. Eu não era governador. Sim. Eu não era presidente do Tribunal de Justiça. E eu sabia que quem decide é a maioria do plenário. A última palavra no parlamento é o plenário. Claro que o presidente tem lá sua canetinha, lá sua importância. Claro, você é diretora aqui do V Notícias. Mas você é apenas uma peça, a mais importante. Mas o quadro é formado por servidores, por funcionários. Não adianta você ser boa se os seus servidores não forem. Então, se eu for vice, eu vou ter meu papel de vice. E ajudar o governador nas missões que ele achar. Ele achar que eu devo ser secretário, irei. Se ele achar que eu não devo ocupar um cargo de secretário, ficar em missões, eu ficarei com o maior prazer. Então, eu terei o meu papel de vice. O mal do vice com o governador é achar que é um governador. Tipo, é um governador. Tem Agora, isso mesmo. Você há de convir o seguinte, Rui Costa perdeu 2 vezes para vereador, perdeu para deputado federal. Quem o fez governador foi o povo e Jacques Wagner. É isso que eu ia dizer. Ele agora passou a perna em Jacques Wagner. Exato. Você estava em Portugal, mas sabe... Eu sei que eu vejo tudo, meu filho, daqui. Você sabe que foi uma das maiores traições da história da Bahia. Foi. Eu acho que foi a maior traição da história da Bahia. Vou repetir. Rui Costa perdeu 2 vezes para vereador, perdeu para deputado federal. Jacques Wagner não fez governador, que foi ele que indicou, e Wagner agora precisou dele, e ele passou a perna. Você sabe que as mulheres se odeiam, né? Eu sei disso. As fofocas dos bastidores de Nilo aqui, ó. Não, eu não. Você sabe mais do que eu. Não. Mas quem é que não sabe? Quem é que sabe? Olha... Tu sabe a festa que ele ia dar, ele no final do ano, lá com o Jalperi, na casa lá, e tudo bonitinho? Eu que descobri, bem. E botei um lá aqui, ó, e viralizou em tudo quanto foi nessa Bahia. Lá de Portugal, Deixa eu dar uma notícia. Eu botei, aqui. Rui Costa vai fazer uma festa de final de ano ali. A gente subiu o drone e tudo lá, meu filho. A gente subiu o drone aqui. Foi eu que botei, subi
drone, Ô, estava lá em Aline, Portugal. Aline, o Rui Costa fica dizendo que a Semineto que nasceu em mármore. Pior é ele que nasceu na lama e quando sai no Palácio de Ondina vai morar no bairro Nobre de Salvador, no Mármore da Graça. Vou repetir, ele fica dizendo que a Semineto nasceu no mármore. É a adição de Deus. Sim, Nasceu no mármore, é a adição ele de Deus. pôde, graças a Deus, que teve Quem é que aquilo. não quer nascer Pois é. no mármore? Mas- Todos nós gostaríamos, mas um nasce e outro não nasce. É a adição de Deus. Exato. Você não escolhe. Concordo. Aí, o que é o pior é o seguinte, o Rui Costa nasceu na lama, lá na Encosta da Liberdade. Mas, quando sair do Palácio de Ondina, ele vai para o Mármore da Graça, lá junto do Baiano de Tênis. Aliás, é o único governador na história da Bahia que levou a família da mulher toda para comer de graça no Palácio de Ondina. Era sogro, sogra, cunhado, tio, pai. E pode. Claro que não. Olha, eu já comi uma vez lá no Palácio de Ondina, Sim, sabe? mas você Quando morar era no repórter. Sim, mas você Cheguei lá podia com- morar lá no Palácio de Ondina comendo de graça? Ah, não, O Rui aí não. Costa levou, sabe quem? O pai, a sogra, o sogro, o cunhado, o gato, tudo. Tudo às nossas custas, né? Tudo Porque às era nossas Palácio- custas. Tá. Vou repetir aqui. Rui Costa só Não. pode a família de primeiro grau. Ele levou de segundo, terceiro, de quarto, a cunhada do cunhado, o sobrinho do sobrinho, o tio. Isso é inaceitável. A Bahia não sabe disso, estou dizendo pela primeira vez. Ótimo, que bom que você está dizendo aqui. Porque a gente vai botar. é no justo ar. isso? É justo isso? Lógico que não é justo. Claro que não é justo. Não é justo. A sogra, o sogro, morar de graça com o dinheiro que nós pagamos dos nossos impostos? Você moraria com sua sogra? Claro que podia morar com minha sogra, mas na minha casa. Não no Palácio Eu de Ondina. adoro minha sogra. Gosto, Eu né? adoro minha. Eu perdi não minha tem problema rixa com a sogra? lá, Não, eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe morreu com 61 anos de idade, 61. Temos hoje 39 anos que ela morreu. Eu tenho uma relação muito forte com minha sogra. Ela, por exemplo, na pandemia, passou 1 ano e meio aqui em casa. Na pandemia. Que bom, né? Isso não tem. Agora, se eu fosse governador, eu não podia levar a sogra. E ele levou. Mora lá, sogra, o sogro, o tio, o pai, a mãe, o gato, o cachorro. Isso é ilegal. Eu estou pensando em entrar no Ministério Público para ele devolver. Estou pensando. Porque é ilegal. É esse o homem que tem amor ao erário? É. Estou dizendo em primeira mão. Não, acho ótimo, pode dizer mesmo. Mas é sério mesmo. É ilegal. Quando eu descobri a festa lá, a gente botou drone, subiu e tudo, demos notícia aqui e, nossa, viralizou e a assessoria tentando encobrir, sabe? Não vai ter não. Ele teve que cancelar com o Jalper ainda por cima, na época da pandemia. Mas ele dá uma festa lá no Mas foi na época da pandemia. Não, mas ele dá uma festa, isso é normal, natural e legal. Sim. Agora, o que ele não pode é morar a família de terceiro, quarto, quinto, sexto grau lá, onde ele trouxe chiqué todo. Tá lá. Esse Marcelo Mas é Nicola. verdade. Eu estou dizendo que Bonito. eu andava lá e sei. E é um fato, é ilegal. O erário, Tô rindo. o poder, o palácio é para a família. É a esposa, é os filhos, é primeiro grau, certo? Você não pode levar o sogro, a sogra. Vice-governador não tem nenhum paláciozinho para morar, né? Não, vice-governador, já vi. Vice é vice. Entendeu? Vice não tem tinta na caneta. Eu já ia me oferecer para ir lá, para almoçar com o senhor lá. Você lembra das Inclusive. bandeirinhas? Eu lembro. Você foi ser portuguesa, mas está lembrando de tudo da Bahia. Mas eu lembro, lógico que eu vou perder meu contato, eu sempre tô ligada aqui. Vem cá, qual foi a tua maior dificuldade? Você é um homem que lidera, né? Mas qual foi a maior dificuldade que você teve nesse processo de liderar não só uma assembleia, mas também como deputado, né? Porque você tem que liderar. Qual foi a maior dificuldade que você teve nisso? Enfrentar Antônio Carlos Magalhães não era uma tarefa fácil. É meu. Ele fazia tudo para me derrotar. Tudo. Sabe o que eu ganhava? Porque eu começava a ter voto nos 417 municípios. Se eu ficasse numa região só, Antônio Carlos me derrotava. Que ele chegou a ser quase um deus na política da Bahia. Sim, né? foi mesmo. Então, o que é que eu fazia? Tinha 200 votos ali, 50 ali, 60 ali. E, na época, era no papel. Era no papel. Então, se eu chegasse lá apertadinho, pode ter certeza que iam me canetar. Então, eu aprendi que, para ganhar, eu tenho de ter relação na Bahia. Quando o Rui Costa, eu percebi que o Rui Costa queria me derrotar, eu comecei a ter 200 votos ali, 300 ali, 400 ali. Porque se você concentra, o governador lhe derrota. Entendeu? Interessante então, isso. a grande vantagem que eu tinha na política é que eu conheço política. Agora, é óbvio
que teve momentos decisivos na minha vida. Eu tive 3 momentos decisivos na minha vida, ali, 3. Em 1986, quando o Valdir... Você é nova, não sei se você participou da eleição do Valdir. Não, mas eu acompanhei porque meu avô foi político, né? Sou neta de Castelo Branco. Você é neta de Castelo Branco? Eu conheci muito, meu lá avô, de Piripiri. Meu avô foi vereador, foi presidente da Câmara, foi vereador 38 vezes. Foi você é neta dele? Sou neta dele. Então eu vivia na prefeitura, meu avô foi prefeito interino também. Me lembro. Eu pequenininha andava e tudo, e acompanhei muita ligação dele com a CM, né? Então, as campanhas, quando ia, eu menina de um lado e neto do outro, a gente tem a mesma idade, então a gente caminhava muito, ele com o avô dele, eu com o meu avô, então peguei Valdir, ia muito lá na casa de voinha. Então, as 3 vezes eu tomei a decisão na minha. Primeiro, em 1986, que meu pai era prefeito da cidade de Antas, eu era engenheiro da Embasa. E eu convenci meu pai a romper com João Duval para nós seguirmos Jutaí Magalhães para apoiar Valdir. Em janeiro. Tá. Foi o primeiro prefeito a romper com o governo para apoiar Valdir. Deu certo que Valdir ganhou e eu fui presidente da Embasa, fruto dessa decisão. O segundo foi em 1992, quando eu fiquei na oposição, porque nós apoiamos Roberto Santos, e Roberto Santos perdeu, e tomaram meus prefeitos todos. Eu fiquei praticamente sem voto. Eu sabia que eu ia perder a eleição. Tá. E Jutaí Magalhães, que é meu compadre 4 vezes, queria conversar comigo. Ele estava com medo de eu aderir. E sentou comigo. E durante a noite, na véspera, eu passei a noite em claro. Se eu tomasse a decisão de ficar na oposição contra Antônio Carlos, eu estava convencido que eu perderia as eleições. Okay. Se eu quisesse continuar na vida pública, eu teria aderir ao governo. E era meu primeiro mandato. E eu tomei a decisão de ficar na oposição, seguir Jutaí, mesmo convencido que eu não teria nenhuma chance de me eleger. Veio o impeachment de Collor, Jutaí ministro, eu consegui me eleger, Jutaí foi candidato a governador. Essa foi a segunda vez. Agora a terceira. A terceira que é... Quando eu tomei a decisão de conversar com a Semineto, que ele me convidou. Eu sabia que a política é igualzinho ao amor, né? É, né? Você olha... Quando eu era jovem, que eu ia para uma festa... Eu ficava olhando assim para a menina. Então, eu sabia se ela queria me paquerar ou não. Pelo olhar... Você já vê que tem um interesse, lógico. Quando eu senti com o Neto, eu senti que ia dar casamento na política. E eu passei a véspera, em claro, que é uma decisão difícil, depois de 32 anos, aliado de Jacques Wagner, amigo pessoal de Jacques Wagner. Tinha minhas dificuldades com o Rui, mas mudar de lado não é uma tarefa fácil. Mas a política, como no amor, é um interesse. Você tem um jogo ali por trás. Olha, não existe um coletivo que você não esteja presente. Exato. Eu penso na Bahia, mas eu quero estar presente na vitória. A cara diz, não, eu só estou pensando na Bahia, só estou pensando no Brasil, não é verdade. Você pensa no Brasil, você pensa na Bahia, mas você pensa no seu projeto. Entendeu? Então, a vida, você tem que ter noção exata do seu papel. Você só deve ser polícia se na sua veia correr a vontade de servir. Sim, isso. Falam de política, mas é através da política que você leva água, você leva energia a lugares economicamente viáveis. É através da política que você fez o calçamento, o asfaltamento dessa rua. É através da política que nós estamos aqui no seu site, no Vê Notícias, com a luz. Se não fosse a política, nós não teríamos a luz. Porque só o poder público é que tem condições de botar água, botar luz. Aqui não, aqui é viável, é uma capital. Mas vai botar água lá em Novo Triunfo, lá em Antas, lá em Taboca do Brejo Velho, lá em Uauá, que são inviáveis economicamente. Hoje, apesar da Bahia ter os piores índices de educação, mas o Brasil como um todo cresceu muito na educação. Minha mãe, minha saudosa mãe, que foi uma das primeiras professoras, andava 15 dias, ia para Tobias Barreto, em cima de um jegue, de um lombo de um jegue, de um burro, para estudar em Tobias Barreto, para estudar em Sergipe. Sim, sim. Hoje você tem escola praticamente perto de casa. Perto de casa. É verdade. Você se forma morando em Antas. Vai a Paripiranga de manhã, volta de noite, estudando, se forma lá em médico, em advogado, em psicólogo. Então, o Brasil, como um todo, avançou. Claro, podíamos ter avançado mais? Poderíamos. Deveríamos ter avançado mais? Deveríamos. Mas nós avançamos. Avançamos, é um fato. Não você... Agora, o avanço
sempre traz as coisas negativas. Por exemplo, a internet. É negativa? Tem um tal fake news. Sim, isso que eu quero dizer. verdade. Eu quero dizer que as coisas positivas você alcança os negativos. Claro, claro. Por exemplo, a droga, que é hoje a peste social, é droga. Com o avanço da tecnologia, com o avanço das redes sociais, a droga chega muito mais fácil nos pontos. Tem bairro aqui em Salvador que tem toque de recolher. Sim, Rui Costa deixou de inaugurar uma obra aqui em Salvador porque não teve condições no bairro. Foi suspenso. Sério que era outro motivo? Não, não é verdade. Suspenderam porque o governador não conseguia chegar. Mas é complicado isso, né? A gente tem... Eu acho que em Salvador, na Bahia, o processo educacional ele tem que dar em primeiro lugar. Porque a partir disso, dessa conscientização, é que você gera indivíduos que vão ter interesse, por exemplo, em crescer, progredir, estudar, prosperar e sair dessa marginalidade e tudo. E aí eu estou fazendo... Lembrei agora uma comparação com Portugal, né? A política de lá é totalmente diferente. Eles caminham juntos, né? Oposição e direita. Eles estão lá junto. E eu costumo dizer que é meu presidente, Marcelo Rebelo de Souza, o professor, e Antônio Costa, primeiro-ministro, e Rebelo de Souza. Um é oposição, outro é direita. E tá lá. Porque é parlamentarismo, não é igual a gente aqui. Mas a união é tão boa e dá tão bem que o país cresce, prospera, tem geração de emprego. A saúde lá é tudo gratuito, né? E aí eu chego aqui e fico perguntando, gente, eu voltei, eu não tenho plano de saúde aqui, deputado. Eu não tenho plano de saúde. Ainda não fiz plano de saúde. Porque eu fui procurar ver plano de saúde, um negócio absurdo. Só faz coletivo. E só faz coletivo. Uma loucura. Aí eu tenho que botar plano de saúde agora pela empresa, que eu vou tentar fazer e tudo absurdo. Mas em Portugal, eu não tenho plano de saúde. Eu sou acolhida no sistema de saúde. Eu fiz cirurgia no meu olho, gratuito. Eu fiz minha amiga teve parto gratuito. Eu fiz minha cirurgia, outra cirurgia, gratuito. Eu tenho medicamento lá, gratuito. Chego lá, vou... Nada, sabe? E você dá gosto de ir para o hospital, porque o hospital é legal, bonito, tudo bem, não estou comparando as populações, mas por que não dá certo, entendeu? Aqui, a gente viu no Covid que o sistema de saúde conseguiu dar certo com o SUS quando teve uma pandemia, né? A gente viu que teve um andamento ali. Mas por que não vai? Porque fica numa rixa política absurda. Um de um lado porque quer ser melhor do que o outro quer ser melhor, aí vai um negócio louco. Aí eu te pergunto, eu fiz esse preâmbulo todo porque eu também queria dar minha opinião. Às vezes eu quero botar pra fora mesmo, e agora que eu tenho voz eu boto pra fora. Mas aí eu quero te perguntar, Bolsonaro ou Lula? E aí? Olha, primeiro é o seguinte, eu passei 3 anos e meio, passei 3 anos e meio adversário de Bolsonaro. Sim. Então já respondi tudo. Mas a política, eu fui pro partido republicanos. Se eu for escolhido candidato a vice, eu tento fazer uma coisa combinada com a Semineto. Sim. Eu acho que, nesse momento, nós temos que pensar na Bahia. Não, mas não fuja da pergunta, não. Mas vou chegar lá. Você está pior do que Boca, não está interrompendo, entendeu? Então, veja bem. É porque você pode. Veja bem. Primeiro é o seguinte. Se Neto for governador, quem quer que seja o presidente vai receber Neto e vai ajudar se ele fizer bons projetos. Ok. Eu estou preocupado na eleição da Bahia. Eu acho que nós temos de aguardar a decisão no segundo turno para tomar a decisão política. No primeiro turno, eu acho que nós não devemos nacionalizar a campanha. Observar. Tá. Porque, para mim, o mais importante é quem quer que seja o presidente vai perseguir a Bahia? Claro que não. Quem quer que seja o presidente, se o prefeito de Salvador levar bons projetos, ele ajudará. Neto foi o melhor prefeito do Brasil, com Rui governador, Wagner governador, sim. Dilma presidente, Temer presidente, Bolsonaro presidente. Tá. Então, eu acho que nós não devemos nacionalizar a campanha. Agora, se você me pergunta, você vai votar em quem? Eu votei 5 vezes em Lula, salvo engano. Várias vezes. Agora eu vou pensar. Vou ver com o meu partido, vou ver se eu for vice com a Semineto, vou ver com os meus amigos e minhas amigas, pensando no projeto da Bahia. Quando eu votava para presidente, eu votava pensando exclusivamente do que era melhor para o Brasil e para mim. Ok. Certo? E a Bahia está em... Sim. Agora eu vou pensar no que é melhor para a Bahia.
E nesse momento, o que é melhor para a Bahia é nós não nacionalizarmos a campanha. Ah, Jerônimo é candidato de Lula. Mas se Jerônimo ganhar, quem vai administrar é Lula? Não, mas aí a Semineto tá assim, ó, de conchavo com Lula. Como é que vai ser o palanque quando chegar aqui? Você que está dizendo que ele está de conchavo Não, com Lula, eu não sei Ele, não. ele deu um negócio lá, disse que, tô meio... Não. Deu uma Você há de punhazinha. convir o seguinte, Lula é um homem inteligente. Sim. Bolsonaro, a Semineto está muito forte na Bahia. Você acha que Lula vai chegar aqui batendo em Semineto? O Lula é Claro inteligente. que não. Claro que não. Mas é isso que eu tô dizendo. E o palanque, como é que vai ficar? Primeiro, eu acho que... Vamos ver aqui, ó. Faça a conjuntura. Vamos ver aqui, ó. Neto tem o apoio do partido dele, União, que tem um candidato Bivar. Ok. Neto tem o apoio do PP, que tem um candidato Bolsonaro. Neto tem o apoio do Solidariedade, que tem um apoio de Lula. Neto tem um apoio do Podemos, que tem... Era Moro, agora não é mais. Não é mais. Qual é o partido aí? Você tem um PSC. PSC apoia Bolsonaro. Só não tem candidato que apoie... PDT apoia Ciro. Vou repetir. PDT apoia Neto, apoia Ciro. União apoia Neto, apoia Bivar. O Solidariedade apoia Neto e apoia Lula. Okay. O PP apoia Neto e apoia Bolsonaro. Então, por que ele vai se meter numa campanha de presidente? Ele tem de aguardar o que é melhor para a Bahia. Primeiro turno, vamos pensar na Bahia. No Okay. segundo turno, eu acho que Neto ganha no primeiro turno, vamos posicionar. Agora, não tem porquê a gente jogar contra o Solidariedade para ficar contra Lula. Não tem porquê jogar contra o PP para ficar contra Bolsonaro. Primeiro que o eleitor, para presidente, não segue o prefeito, não segue vereador, não segue deputado. O voto de presidente e governador é do cidadão. Você segue para deputado. Aline, se eu lhe pedir que eu vote para deputado, você pode dizer, Marcelo, eu vou votar no seu deputado. Mas se eu pedir para presidente, para governador, não, você vai votar no que é seu. Isso é no interior da Bahia. Não, isso é verdade mesmo. O presidente é muito da pessoa. Deputado indicação. Olha, Collor ganhou a eleição, acho que ele não tinha 1% dos prefeitos. Não é verdade? Não é verdade? Wagner ganhou a eleição, tinha 20 prefeitos. Rui. Valdir ganhou as eleições, acho que não tinha 15 prefeitos. Concorda? É isso mesmo. Hoje, olha, pela primeira vez na história da Bahia, um candidato de oposição está tendo uma estrutura política como o Neto tem. Você imagine, você conhece a Assembleia. Lá, a oposição tem 28 deputados estaduais anunciados. Nós temos 19 deputados federais e o governo tem 20. Nós temos 182 prefeitos e o governo tem 200 e pouco. Então, nós temos, além de termos o povo, que nós temos 64% nas pesquisas, a última pesquisa é Neto 64, Sim. Jerônimo 7. A gente deu. Na verdade, Jerônimo 7, Neto 64. Além disso, nós temos 182 prefeitos. Imagine quando o governador não puder assinar mais convênio, aí vai ser uma debandada. Que eu estou tentando audiência com o Neto. Há 60 dias para levar 10 municípios, não estou tendo espaço. Não tem. Ele gripou e ficou 15 dias trabalhando gripado, porque ele não tinha como parar. Hoje à noite eu vou ter uma reunião na casa dele. Entendeu? Que bom, vá lá. Com alguns 4 deputados e Bruno Reis e nós vamos traçar uma estratégia para a campanha. Então, eu quero dizer, em alto e bom som, se Neto não cometer nenhum erro, que até agora ele não cometeu, Sim. Eu estou convencido que ele vai vencer as eleições de goleada. Ui, a previsão de Marcelo Nilo aqui, ó. Já saiu aí, viu, gente? Oi, deputado. Queria conversar muito mais com você, mas eu sei que você tem horário cheio, agenda. Para a gente finalizar, eu queria que você dissesse assim, não como político, mas como homem mesmo, né? Até para a pessoa saber mesmo, os eleitores e tal. Quem é você, quem é o Marcelo, né, de hoje, né? Se você pudesse olhar para o Marcelo lá de trás, quando você começou, que contou sua história lá de antes e tudo, e hoje onde você chegou, o que você diria, assim, né, para o Marcelo lá atrás, né? Olha, primeiro, eu sou homem que nasci na roça. Nasci no sertão, nasci no semiárido, eu vi a fome, eu vi a sede. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria tudo o que eu fiz. Porque eu nunca imaginei chegar onde cheguei. Eu sou homem com defeitos e sou homem com qualidades. Agora, eu tenho um coração que é apaixonado pela política. Que é através da política que você
melhora a vida do cidadão e da cidadã. Sei que ser político não é fácil. Eu sou engenheiro civil. Larguei minha profissão, modesta parte, bem realizada, bem conceituada, estava muito bem, tanto é que era presidente da Embasa, uma empresa, na época, a maior empresa de saneamento do Norte-Nordeste. Na época, com 9 mil funcionários, o maior faturamento da Bahia. Larguei tudo isso para me dedicar à vida pública. Porque você só deve ser político se você gostar de gente e você acreditar no que você faz. Eu sou um político que acredito que é, sem dúvida nenhuma, a causa mais nobre criada pelo cidadão, que é a política. Então, errei muito na vida, acertei muitas vezes, mas se fosse para fazer tudo que eu fiz, eu faria novamente. Mesmo cometendo os erros, porque o erro é do ser humano. O ruim é quando você erra e não acredita que você errou. Quando você sabe que você errou, você se conserta. Então, eu acredito muito na eleição de ACM Neto. Acredito muito. Sabe por quê? Porque quando eu conversei com ele, senti que ele tem um amor muito grande pela Bahia. Ele tem 42 anos de idade. Se preparou para ser governador. Acho que no dia que ele nasceu, até hoje, ele se preparou para ser governador. Ele estudou. Eu tenho muitos defeitos e muitas qualidades. Mas eu não tenho o defeito de ser puxa-saco. Não sou. Mas a ACM Neto é o maior tribuno que eu conheci em minha vida. O discurso dele é um discurso com início, com meio e com fim. Planejado, organizado, com objetivo, determinado. É óbvio que todos nós sabemos dos nossos defeitos, mas a maior qualidade que eu construí na minha vida foi ser leal. E podem ter certeza, se eu for o vice de ACM Neto, eu serei leal, serei sincero, ajudarei a Bahia. Eu sou apaixonado pela Bahia, porque para você ser político, você tem de ver a fome, você tem de ver a sede, você tem de ver as dificuldades. Nascer no Nordeste, como nasci, Aline, 5 horas da tarde, está todo mundo olhando para o céu para saber se vem chuva. Lá não tem rios. Então eu aprendi, na minha infância, da importância de você servir. Quando você vê alguém passando dificuldades, você sente. Dizem que o homem não chora, não é verdade. Você tem de chorar. Às vezes você chora por dentro, mas chora quando você vê alguém com tantas dificuldades. A segurança pública hoje na Bahia está um caos. Você viu a morte de 3 policiais. Mataram um e mataram 2 numa emboscada só porque os 2 participaram do enterro do colega. Então, para isso melhorar, nós temos de acreditar que novos tempos chegarão para a Bahia. A situação da Bahia é difícil, muito difícil. Pior educação, a saúde péssima, fecharam muitas escolas, segurança pública é uma das piores do país. Você imagina, o secretário de Segurança Pública, se perguntar onde fica Taboca do Brejo Velho, ele não sabe. O secretário de Segurança Pública, se perguntar onde é que fica Brumado, ele não sabe. Ele não conhece a Bahia. Ele não conhece os nossos problemas são muito graves. Para isso, você resolve naqueles 10 segundos que você fica no computador. É verdade. Naqueles 10 segundos, você decide os destinos do seu estado. Você, em 10 segundos, decide os destinos de 4 anos. Então, vamos que vamos. Esperamos realmente dias melhores para a Bahia. E você disse que não puxa saco, mas já puxaram muito seu saco, né? Ficar puxando aí, seu saco. Já puxaram o seu saquinho, vai ficar já puxaram meu saco. Qual político que nunca foi traído? Olha, quando eu saí da Embasa, eu era menino, rapazinho, 30 anos de idade. E eu tomei um susto, que aqueles que puxavam o meu saco passaram... Uma vez eu ia na Rua Chile... E tinha um cara que era muito puxa-saco quando era presidente da Embasa. Ele desviou da rua para ir para outra rua. Para não falar com você? Para não falar comigo. Oh, que safado. Eu tomei um susto. Agora que eu saí da presidente da Assembleia... Aí voltou a puxar o saco de novo. Não, aí eu vi que tudo isso é passageiro. Eu, quando era presidente e quando saí do poder, eu sou a mesma pessoa. Você pode ter certeza, Aline, o poder não me leva à cabeça, porque eu sei que o poder é passageiro. O homem tem... Meu pai ensinava, meu filho... Saibam que aqueles que puxam saco hoje jogam pedra amanhã. É verdade. Então, a vida vai levando, entendeu? Olha, de coração, o que eu fiz por Rui Costa em 2014, peguei minha estrutura da minha pré-campanha de governador, coloquei à disposição dele. Nunca pedi um real nem um litro de gasolina. Quando ele sentou na cadeira, só para você ter ideia, 2014, eu disputei com ele. Jacques Wagner decidiu por ele, foi ele. Em 2015, eu fui candidato a presidente da Assembleia
nós tínhamos 14 partidos, 14. Eu peguei o apoio de 13. O PT saiu em fila indiana do plenário para não me apoiar. Eu reuni meu grupo político para tomar decisão se eu romperia ou não. Talvez foi o meu grande erro na minha vida. Eu devia ter rompido naquela semana. Porque ali eu senti que eu não tinha futuro mais com o PT. Você imagina, você apoia Rui Costa, ele tem um compromisso com você, ele apoia para presidente, e o PT, que é o partido dele, que ele comanda, sai em fila indiana, sua amiga Maria Luísa, Paulo Rangel, Rosenberg, Osni, aquela galera toda lá. Zé Neto, todos saindo, eu tive o apoio de todos os outros partidos. Mesmo assim, eu mantive minha parceria com Rui Costa. Em 2018, ele fez tudo para me derrotar. Então, eu errei no prazo de ter rompido, mas não adianta querer... Tudo tem a hora certa, a hora certa. Agora é a hora certa. Deus me ajuda. Vai lá para ser vice-governador dessa Bahia, viu? Não vai você ficar vota metido. aqui, você vota não vou aqui. ficar metido, você não. Vota aqui, eu e voto olhe em Portugal. meu... Você vota aqui, eu voto em Portugal. Eu voto aqui. Eu não voto lá, não. Ótimo. Justifiquei meus votos lá e tudo, mas... Enfim. Mas lá tem no município onde eu moro, Cascais, tem lá que se chama Junta de Freguesia. A gente tem que votar para... Você só vai depois da eleição. Só vou depois da eleição. O VNews vai bombar muito. Vai, né? E ao senhor ganhar, você veja, viu? Me esqueça aqui, viu? Oi, povo! Marcelo Nilo aqui, deputado, muito obrigada, viu, pela presença. Adorei, foi um bate-papo muito bacana. Você continua bonita, viu? Obrigada. Tem uma envelhecidazinha, mas tô claro, né? o tempo vai. Claro, vai. É isso aí, gente. Você que viu, daqui a pouquinho a matéria vai estar lá no nosso portal, tudo escrito bonitinho, detalhado para você. Siga nossas redes sociais aqui, deixa seu like, segue também aí, do deputado Marcelo Nilo, tá aqui para você também segui-lo, acompanhar, cobrar, né, dele aí. Então tá tudo aqui. Então a gente vê no próximo encontro do Pode Ver. Beijo, tchau, gente. Tchau.